disponibilizar mais coisas para o mundo, enfim. Ok? Todo mundo vê? Sim, professor. Então tá bom, obrigado. Como eu falei com vocês, a gente tem então 10 grupos, né? O primeiro grupo são os cães pastores, boiadeiros, e exceto o boiadeiro suíço, que vai entrar num outro grupo, que é o grupo 2. Depois eu explico o porquê dessa exceção, né? Como eu falei com vocês, o grupo 1 da CBKC, ele é caracterizado por cães de uma natureza de função, quer dizer, são cães pastores, trabalham com ovelhas e pequenos ruminantes, e os cães de boiadeiro, né? Dentro de cada grupo, vocês vão ver que eu vou apresentar as diferentes seções. Então, a primeira seção do grupo 1 são os cães pastores, e a primeira raça é o Beard Collie, é um cão de origem britânica, é um cão que a gente já teve canil no Brasil, já teve criador aqui em Belo Horizonte. Eu andei procurando essas últimas semanas e não achei, achei um criador na Bahia, que tem poucos cães, nem tem site, conta de canil, nem nada. O Beard Collie, ele é um cão pastor, né? E assim como outros collies, ele tem um problema na barreira hematoencefálica, então a ivermectina pode ser um produto letal para esses cães. Então, se vocês conhecem ou tem algum cão que tenha similaridade com a raça dos collies, né, o Beard Collie, Border Collie, o Collie pelo longo, não é recomendado usar ivermectina, e hoje a gente já tem produtos que podem substituir com uma grande eficiência. Esse cão, ele foi desenvolvido para trabalhar como cão pastor, mas hoje ele é predominantemente criado como cão de companhia, inclusive em centros urbanos, e isso exige uma atenção especial, né? Os cães que têm o desenvolvimento para função, como o Beard Collie ou esse francês, o Beacerron, quando criados em ambiente urbano, a gente precisa tomar muito cuidado para que o cão ele não se desgaste muito emocionalmente, né? São cães que têm um nível de energia muito alto, e dessa forma a gente precisa que esses cães tenham atividades físicas regulares em grande quantidade, né? O cão ele tem uma capacidade física de resistência à atividade maior do que o homem, então não é porque você fez uma caminhada e cansou que você acha que o seu cão também está cansado, e isso vai ser suficiente, né? O Beard Collie, assim como o Beacerron, eles foram cães desenvolvidos para trabalhar em área rural. E com o passar do tempo, a gente começou a ver alguns exemplares dessas raças presentes em áreas urbanas, e hoje algumas dessas raças, eu vou falar algumas depois, as pessoas estão até tentando encontrar um padrão de temperamento que seja de um cão mais calmo, de um cão mais, eu diria que um cão mais tranquilo e mais bem adaptado a uma vida urbana. Esse cão que vocês estão vendo, o Beacerron, ele está com a orelha amputada, o que é uma prática não recomendada mais pelo conselho, né? E uma outra característica desses cães é que eles têm o quinto dedo duplicado, e essa é uma característica morfológica que não deve sofrer intervenção cirúrgica. Então, se vocês encontrarem um cão desse com o quinto dedo duplicado, se você operar o cão e o cão tiver pedigree, ele não pode entrar em pista, porque o juiz não sabe se ele nasceu com um problema que não
não é compatível com o padrão, ou se foi operado. Além dessa coloração chamada preto e canela, ou black and tan, o Beocerron também tem uma terceira coloração, que eu vou mostrar daqui a pouco, que ele tem umas marcações cinza irregular, que é o Merle. Eu queria chamar a atenção para o cão aqui do meio, né? Ele tem uma característica que é a hiperpigmentação. Diferente dos outros dois, você vê que ele é bem mais escuro. As marcações sobre o olho, bochecha e ao redor do focinho da garganta não são tão evidentes como os cães, né? Essa não é uma característica desclassificatória, seria uma característica que tiraria um cão desse da pista, mas é indesejável. Então, você tem diferentes tipos de falhas no padrão, né? O que é uma característica desclassificatória? Por exemplo, o cão tem um dente, nasceu faltando dente, nasceu faltando um, um testículo, não pode ter a coloração branca e o cão tem uma marcação branca, tá? Mas as falhas, algumas falhas são aceitadas pelo padrão. Nesse caso aqui, a hiperpigmentação é uma característica aceitável. Aqui vocês estão vendo um cão que também tem uma coloração do Beocerron que é aceita, que é o Merle. Então, é um cão que tem marcação cinza, desuniforme, em contraposição ao preto do corpo ou da cabeça. Esse Merle, ele não atinge patas, focinho, a parte canela. Ela se sobrepõe à coloração da pelagem negra do cão, tá? Este cão aqui é o Border Collie, é um cão bem conhecido hoje no Brasil, e já existem pessoas, como eu estava falando, que buscam desenvolver alguns desses cães para uma vida mais urbana, ainda que sejam cães mais agitados. Hoje a gente tem dois grupos bem distintos de criação, os cães de exposição e companhia e os cães de trabalho. Então, no grupo de cão de trabalho, há uma maior desuniformidade das características morfológicas do cão, porque eles buscam um cão com alto potencial de adestramento para pastoreio. O Border Collie ele foi desenvolvido para pastorear pequenos ruminantes, mas aqui no Brasil ele tem ganhado cada vez mais número de pessoas que estão criando ele também para trabalhar como cão de boiadeiro. Como é um cão que foi desenvolvido para trabalho, ele não tem uma morfologia como, por exemplo, os outros dois que vocês viram, uma morfologia muito uniforme. Então, o padrão aceita olho claro, orelha em pé, orelha caída, orelha semi em pé, tricolor, caramelo e branco, marrom e branco, né? Preto e branco, enfim. Ele não é um cão. O Merle, né? O Merle de azul, o Merle de chocolate. Então, aqui você tem dois tons de Merle, ó. Um tom vermelho, né? Chocolate, e o azul, que é o fundo preto. Tem ganhado muito interesse das pessoas, né? Porque durante muito tempo falam assim que o Border Collie é um cão mais inteligente do mundo. Essa fala é uma fala perigosa, a gente tem que tomar cuidado. O que acontece? Foram feitas pesquisas e o Border Collie foi um cão que teve uma capacidade de assimilar vários comandos do seu condutor. E aí a pessoa classificou isso como inteligência, mas não é. Essa capacidade de adestrabilidade não é necessariamente inteligência. Você pode ter, por exemplo, um bulldog inglês, que ele é muito independente, de uma forma geral, é muito difícil de ele ser adestrado e fazer o que o dono quer, e ele ter a capacidade, por exemplo, de encontrar os biscoitos que ele gosta, abrir a porta do armário e comer esses biscoitos, entende? Então, são coisas diferentes, né? Você pode ter, por exemplo, as duas coisas. Você pode ter um cão como o pastor alemão, o Doberman, que é um cão muito inteligente e também com muita capacidade de ser adestrado. Então, o que acontece? Por exemplo, às vezes a gente vê os cães solucionando alguns problemas, né? Então, por exemplo,
Eu conheci um Doberman que, quando ele vigiava a casa, ele ficava num ponto em que, se alguém tivesse uma postura de invasão do território, ele saía da visão da pessoa, passava por um lugar que a pessoa não via e conseguia interceptar a pessoa num outro determinado ponto do terreno, ao invés de simplesmente partir para o ataque, né? Eu interpreto isso como uma capacidade de resolver um problema, entendeu? Ele sabia que, se ele corresse em direção ao invasor do ponto que ele estava, o invasor poderia voltar pelo caminho e pular o muro. Mas se ele passasse por outro lado, ele ficava entre o invasor e o muro. Então, se a pessoa tivesse que correr, ela teria que correr para uma região onde ela entraria ainda mais para dentro do território dele, né? E ninguém nunca tinha ensinado isso para esse cachorro. Então, é uma coisa a se pensar, né? O fato é que o Border Collie ganhou esse título de raça mais inteligente do mundo. Hoje a gente tem, como eu falei com vocês, linhagens bem voltadas para companhia e tem os cães de linhagem voltada para trabalho. Uma coisa que vocês precisam entender também é que, muitas vezes, por exemplo, o Border Collie é bom para entender isso um pouco melhor. A gente vê um volume de pelagem que às vezes a gente não consegue ter porque o ambiente onde o cão está, né? Se você tem um cão que tem característica de ter pelo e o chamado subpelo, ou seja, um pelo mais fino que lembra uma lã, isso às vezes o cão perde em um país tropical como o Brasil. Mas se você manda esse mesmo cão para um país como o Canadá ou alguns lugares dos Estados Unidos, ele desenvolve essa subpelagem e avoluma-se, né? Então algumas características de raças que a gente vai mostrar que elas podem estar condicionadas a muitas outras coisas, não só o padrão racial, alimentação, cuidado, higiene e o próprio ambiente onde o animal fica, né? Então, às vezes o cão que ele é criado, por exemplo, num ambiente nórdico, você leva ele para uma cidade muito quente, como Montes Claros ou Teoflotone, você vai ter mais problema de manter um volume de pelagem, porque naturalmente ele vai perder pelo, né? Aqui vocês estão vendo um Border Collie, olha, que é um cão com pedigree, que tem um olho de cada cor, uma orelha em pé, outra caída, sem problema. Isso em outras raças poderia ser faltas graves ou desqualificantes, mas como a raça foi desenvolvida inicialmente, é uma raça relativamente jovem, para trabalhar, os criadores não se preocuparam, né? Mais para o final eu vou falar, mas se você quiser, você pode fazer uma pesquisa aí no Google. O Brasil tem uma raça que está passando por um processo de padronização, né? Padronização não, eu diria de reconhecimento, e que a padronização, a uniformidade, é muito parecido com o que acontece com o Border Collie, é muito diversificada. Aqui da região, a gente tem uma raça que chama Pastor da Mantiqueira, um cão que foi criado aqui na região das Montanhas da Mantiqueira para trabalhar com gado, e que as pessoas selecionam esses cães em função da aptidão que ele tem na lida, né? Então você vai ter pastor da Mantiqueira de colorações diversas, texturas de pelagem diversas, comprimentos diferentes, são cães bem diversos, né? E porque está passando por esse processo de seleção, como foi com o Border Collie. A gente vê hoje esses esportes, né, os agilities, que são muito utilizados para gastar a energia do cão, e que é uma coisa assim, muitas vezes a pessoa tem interesse, se dispõe a fazer, mas um cão desse vive mais de 10 anos, né? Então é muito comum, quando a pessoa não escolhe a raça conforme o seu padrão de qualidade de vida que ele quer para ele e para o animal, no começo o cara sai, eu costumo brincar e falar assim, no começo tem briga porque todo mundo quer dar banho no cachorro, né? Um ano depois tem briga, porque ninguém quer dar banho no cachorro, né? E o cão, ele tem um período de vida, né? E às vezes a gente precisa considerar isso nas nossas escolhas. O Briard também é uma raça francesa, a gente não tem no Brasil. Eu dei uma pesquisada, a gente vai ter criadores na França, na França com certeza. A gente vai ter criadores mais próximos aqui na Argentina. A Argentina é um país que tem muitas raças
uma diversidade de raças que a gente não tem no Brasil, uma diversidade também de variedades, às vezes, de uma mesma raça. Então, às vezes, você querer ter um determinado cão, um centro mais próximo seria a Argentina, para você ter acesso. Então, a gente é um cão de guarda, também muito utilizado como cão de guarda e proteção. É um cão que hoje é muito utilizado como cão de companhia, mas é um cão que vem diminuindo a presença dele nos centros urbanos, porque é um cão de porte grande, ele tem uma pelagem trabalhosa, então isso dá um custo de manutenção, né? Esse aqui, pessoal, para quem não conhece, ó, é o professor Fernando Bretas, que era o professor que trabalhava a disciplina de sinotecnia, ele aposentou, né, algum tempo atrás, e foi quando eu e o professor Leonardo começamos a ministrar as aulas, né? E ele é juiz, aí ele, em 2013, estava na Argentina, e esse cão foi selecionado, né, como o melhor cão da exposição naquela ocasião, né? Um exemplar muito próximo ao que se deseja no padrão de uma raça. Esse aqui a gente tem já alguns canis, poucos, mas alguns canis no Brasil, o cão-lobo da Tchecoslováquia. Não é o único cão-lobo reconhecido pela federação. O cão-lobo não significa que ele é um híbrido, tá? É uma nomenclatura em referência à similaridade morfológica. São coisas... O bicho realmente parece com um lobo, né? Mas ele não é, ele não é fruto desse acasalamento. Ele é um canis familiares. É um cão que parece que também tem uma boa aptidão para guarda. De uma forma geral, os cães pastores, eles têm uma percepção e uma capacidade de guarda e proteção muito boa. O cão-lobo da Tchecoslováquia, ele tem um padrão, né, mais ou menos, assim, de estrutura morfológica. Vocês vão ver ao longo das minhas aulas, eu vou repetir muito isso, né? Então, assim, é um cão que eu acho muito bonito, um cão muito vigoroso, e que muitas vezes, pessoal, ele tem a capacidade de desenvolver a ação de guarda e proteção até sob o aspecto psicológico, né? Ele intimida o invasor. Essa é uma raça que é criada, mesmo no país de origem, em um número pequeno, que é o Collie pelo curto. O Collie, a gente também não tem Collie pelo curto aqui no Brasil. O Collie é uma raça que ficou muito conhecida por conta da Lassie, né, que é um personagem de cinema. Costumo brincar, né? Essa raça não chama Lassie, essa raça chama Collie. Lassie é o nome do personagem lá dos filmes da minha época. Tanto o Collie pelo curto quanto o Collie pelo longo, ele tem o mesmo padrão de coloração, altura, temperamento, são cães muito inteligentes, e a principal diferença é o comprimento da pelagem, né? Aqui outro cão, chama a atenção que a raça, o padrão fala que só o terço final da orelha tem que ser voltado para frente. Essa é uma característica muitas vezes difícil da gente encontrar nos cães, porque eles levantam a orelha toda, então aí o criador ele tem algumas estratégias para deixar a orelha só com o terço final, colocando bandagem quando é filhote. E aqui a gente está vendo 3 cores, o azul, o tricolor e uma que chama Marta, né, esse dourado, muito desejado, o colar branco, né? Aqui é o pelo longo, pessoal, que é o mais conhecido, né? Olha lá a orelhinha dele lá de novo. A gente tem bons cães aqui no Brasil, viu? O que acontece é que o Collie, ele, assim como outras raças, ele tem 2 padrões, assim, e nem sempre o país de origem tem os cães mais premiados. Então, hoje, Estados Unidos e Canadá têm cães muito bons dessa raça, e muitos dos cães de criação nacional
são cães de origem estrangeira. Então, o Brasil tem um padrão de qualidade de collie muito bom. Aqui vocês estão vendo um cão, que é o cão tricolor, né, o chamado azul ou Merle. Eu quero chamar atenção, isso se aplica a outras raças, tá? Vocês não devem recomendar acasalamento de dois cães dessa mesma cor. Isso aumenta o risco de surgimento de cães surdos ou cegos. Então, o acasalamento desse cão só é recomendado, no caso da raça Collie, que seja feita com tricolor ou com marta. O que eu quero dizer com isso é que qualquer combinação é permitida de acasalamento, exceto Marta com Marta. Você pode ter, perdão, azul com azul. Você pode ter Marta com Marta, Marta com tricolor, Marta com azul, tricolor com azul, mas azul com azul não é uma boa opção, tá? E a gente está tendo problema, porque eu vou falar dessa raça depois, mas hoje tem uma raça que está na moda, que é o American Bully, um cão derivado do Pitbull, e muita gente está querendo cão Merle, e eles acabam acasalando entre cães, às vezes de linhagens muito próximas ou mesmo familiares. E aí você vai ter problema. Então, se você quiser, por exemplo, um cão azul ou Merle, esse cão que vocês estão vendo aí, ele é um cão de fundo preto. Mas como eu mostrei, eu vou mostrar outras fotos, essa marcação pode ser de fundo vermelho, de fundo dourado, tá? De fundo marrom. Nunca acasale dois Merles. Eu queria chamar a atenção que esse aqui é o macho, essa aqui é a fêmea. O padrão descreve que o macho ele tem que ter o chamado dimorfismo sexual, então significa que a altura, ossatura, musculatura, volume da juba são características que fazem com que a gente consiga perceber o cão distinto, o macho e a fêmea. É bonito demais, né? Mas dá trabalho, né, pessoal? Tem que tomar um trabalho lascado. É um cão que precisa de uma alimentação, um padrão de qualidade acima do ideal, perdão, acima do que normalmente as pessoas estão dispostas a pagar, porque eu costumo falar assim, ó, que uma ração ela é muito importante para a pelagem. Então, o primeiro cuidado com a pelagem do seu cão é dar um alimento de qualidade para ter o resultado que você busca. Do contrário, não adianta você dar uma ração de menor custo, que você não vai conseguir essas pelagens que vocês estão vendo, tá? São cães que têm um cuidado que começa na alimentação, então tem um cuidado para dar banho, uma escovação às vezes 2 vezes por semana, então isso exige tempo, né? Outra coisa também, né, pessoal, é que é fácil perceber que a raça do pelo curto seria mais bem adequada para um país como o Brasil para trabalhar como cão pastor, né? Porque você imagina um cão desse na lida com gado, é muito pouco prático, dá muito ectoparasita, né? Pode dar lesão de pele por dermatite. O que eu quero dizer com isso é que esses cães hoje predominantemente são cães de companhia. Vivem como cães de guarda e companhia. Ô, professor, Oi? essa coisa de não acasalar dois azuis, os Merleys, é só do pelo longo ou do pelo curto também? Não, qualquer comprimento de pelagem, tá? Aham. Porque são características assim, comprimento é um gene, textura do pelo é um gene, coloração é outro gene, marcação de coloração é outro gene. Então, quando a gente fala do gene Merle, se ele pelo longo ou pelo curto, a gente, independente, a gente deve evitar esse acasalamento, tá? E tem tido muito hoje em dia. Aham. Beleza. Já começando a aparecer cães surdos aí. O Kilpie australiano, ele é um cão que eu estava procurando aí, eu sempre tenho que ficar procurando aí nas redes sociais, na internet, a gente já tem criadores no Brasil. A gente tem alguns Kilpies que têm sido acasalados com Border Collie, principalmente pela galera que cria o cão para treinamento de condução de rebanho,
Mas eu encontrei um cara que tem criação de Kilp, e ele tem linhagem de trabalho, né? O Kilp, ele tem essa coloração preto, chocolate e tricolor, né? Ou bicolor. Assim como você tem o Black, então você teria o chocolate canela, que é esse cão da foto, e o todo chocolate. E a gente tem, que eu saiba, um só. Um canil só. Aqui é a variedade azul, que é aceita, porque, como eu falei com vocês, o cão, ele tem uma função, então, eles não me preocupam muito com morfologia, coloração. E aqui uma característica interessante, vocês estão vendo um cão fazendo uma ponte. Tecnicamente, quando você seleciona o cão para trabalhar como pastor ou boiadeiro, na condução do rebanho, cão de condução de rebanho, né? Porque você tem um cão que vai lá para o campo e guarda o rebanho, não é esse não. Estou falando do cão que leva, a partir de comando, ele leva o cão para o rebanho para onde o pastor quer, o condutor quer. Isso tem a ver, pessoal, com o instinto de caça. Então, quando a gente pega lá os lobos, né? É um instinto de caça que a matilha faz para convergir aqueles ruminantes para servirem de presa. Em um determinado momento do processo de seleção, eles param o ataque e continuam só na condução. Então, o comportamento do cão o cão pastor é um comportamento chamado de caça. E aqui vocês estão vendo um Kilp fazendo uma ponte, que é um tipo de comportamento que o cão tem quando ele identifica a caça, né? É interessante isso, mas esses cães, obviamente, são selecionados para se ele tentar atacar a ovelha ou o gado, né? Ele é excluído da criação. Então, como eu estava falando com vocês, os pastores da Mantiqueira, o pessoal seleciona, e um dos critérios de seleção é se o cachorro começa a morder muito o bovino e machuca, eles... Ou mesmo se o cão começa a caçar galinhas no terreiro da fazenda, eles excluem o cão da criação, da reprodução. Esse aqui a gente não tem no Brasil. Olha aí, olha o Commodore. O Commodore é um cão de origem húngara. Pensa no trabalho que é ter um cachorro desse, né? É um trabalho lascado, né? Não? Ó, pra você ver. Mas é um cão que a gente poderia chamar de um cão exótico, né? E vocês vão ver outras raças húngaras também com essa característica. Essa é uma característica de pelagem que a gente pode chamar de encordoado. Encordoado, deixa eu pensar aqui. Ah, sim, já sei. O poodle. O poodle é um cão que, se a gente trabalhar a pelagem, ela vai ficar desse jeito aí, encordoada. O Kuvas também é um cão de origem húngara. Aqui é um pouco diferente, pessoal. Diferente do Border Collie, o Kuvas, ele é um cão criado para a guarda do rebanho. Então, ele vai acompanhar o rebanho, fica com o rebanho, né? E se algum predador tenta se aproximar, a função dele é intimidar e afastar esses predadores de perto do rebanho. E é um cão que, com isso, ele foi também desenvolvido a sua personalidade de guarda e proteção. Então, esses cães, é muito comum, por exemplo, o Cuvas adotar alguém da casa, o Cuvas adotar a criança. Às vezes, o Cuvas adota até outros animais, né, de outras espécies. É um cão fácil de conviver com outras espécies, estão entendendo? Porque já no processo de seleção, a gente criou um cão que ele se adaptasse rapidamente à vivência chamada de interespécies. Interespécies, isso mesmo. Esse aqui, olha, é o Old English Sheepdog. Esse cão, na última exposição de Westminster, foi um cão dessa raça que ganhou o melhor cão pastor de Westminster no ano de 2021.
Aqui vocês estão vendo um cão que ele tem sua cauda totalmente amputada. Era uma recomendação do padrão, até bem pouco tempo atrás, amputar totalmente, não fica nenhuma vértebra caudal. E a justificativa é um pouco daquilo que eu estava falando, né? O cão, ele trabalha a campo e quando não se toma esse cuidado, é comum ficar resíduo de fezes na região perineal, grudado, por exemplo, no pelo, se você não tomar cuidado, e isso pode causar miíase, lesão, dermatite. Então, é uma cirurgia para melhorar a performance de função do cão. O Old English Sheepdog, que eu saiba, a gente só tem um, tá? A gente só tem um canil com alguma regularidade na venda de filhotes, fica no sul do Brasil. E você for comprar, provavelmente você já vai comprar um cãozinho com a cauda íntegra, já respeitando o novo padrão. O padrão dessa raça tem algumas características interessantes, né? Que essa marcação que vocês estão vendo de patas, você está vendo o que aqui, olha, o terço inicial branco, marcação só não, um ou nas duas orelhas. O pelo é recomendável que o pelo dele cresça e tampe o olho, ele está enxergando, ele não está tendo dificuldade. Isso fez com que a raça desenvolvesse uma certa sensibilidade à luz, e a córnea também é mais sensível, então funciona meio que como mal comparando, como se fosse um óculos escuro. Isso dá uma proteção ao cão. Ele consegue se locomover com facilidade. Aqui vocês estão vendo um cão, né, participando de uma prova de condução de rebanho, e como eu falei, né, o rebanho pode ser ovelha, pode ser cabrito, pode ser marreco, que é o caso aqui, né, os marrecos de Pequim. Ele tem um instinto de agrupar, né. O pastor alemão, pessoal, ele é uma raça, como o nome diz, de origem alemã, talvez, assim, deve ser a mais criada internacionalmente, global, né, no globo todo, como um cão de ação militar. O pastor alemão, hoje ele tem dois grupos muito distintos de criadores. Esse cão que vocês estão vendo com essa grande angulação de garupa aqui, ó, é um cão de exposição de beleza e de estrutura, tá? Não é um cão de linhagem de trabalho. Há uma divergência muito grande entre eles, entre os criadores, porque parece que procede a ideia de que esses cães de linhagem de estrutura são cães mais frágeis, têm um temperamento mais sensível. Não é, o que eu quero dizer com isso, não é um cão tão eficaz no trabalho de guarda e proteção. Um detalhe, né? Esse cão que nós estamos vendo, ele é um cão bicolor, né? Ele é um cão de fundo dourado com a marcação chamada de capa preta. Algumas pessoas mais velhas, né, vão falar que esse cão, a raça dele é policial, ou que a raça dele seja capa preta. Capa preta é uma marcação de coloração, né? Vocês vão ver outros cães, eu vou mostrar outros cães capa preta para vocês. No grupo do Terry tem vários, né? Vários cães capa preta. E policial, pessoal, não é uma raça, tá? Policial é uma função. Eu posso ter um pincher policial, eu posso ter um poodle policial, eu posso ter um fox terrier brasileiro, um terrier brasileiro policial, tá ok? Então, policial não é raça, tá legal? Policial é uma função. Aqui, colorações, né, que são aceitas por padrão da raça pastor alemão. Aquele que a gente chamou de capa preta, né? O nome correto dele é vermelho e preto. Aí você tem um tom de dourado e preto, você tem os cinzas, você tem o todo preto, você tem um todo branco, e esse todo branco deu origem a uma outra raça que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, agora nós estamos vendo um cão, que também é uma raça que tem o chamado de morfismo sexual, né? É o pastor alemão
vermelho e preto, tá bom? Não é um... Se alguém colocar lá na prova, assim, policial capa preta, vai ganhar 0 e ainda vai ter que me pagar uma Coca-Cola em lata quando voltar à aula, tá? Aqui são pastores cinza. Alguém levantou a mão? Quer perguntar? Não, não. Então tá. Então aqui o cinza, né? O pastor alemão cinza já é um cão mais comumente visto entre os criadores de cães para trabalho. Gente, é praticamente outra raça, é outro grupo de... Eu não diria que os criadores se odeiam, mas eles têm uma repulsa muito grande em interagir, inclusive. Eles, assim, são muito radicais. Belo Horizonte tem a sorte de ter, talvez, o melhor canil de pastor alemão de trabalho do Brasil, das Américas. É um canil de um ex-veterinário, colega, um ex-aluno nosso, é um veterinário, que é o Max Macedo. Ele tem cães, assim, acho que da Holanda, ele já trouxe cão da Alemanha. Então o Max, ele é um veterinário que estuda muito comportamento canino para treinamento de guarda, tá? Então, o trabalho dele é bem focado. Então, uma das coisas é a seleção de cães que ele faz, né? Ele faz uma seleção muito voltada para essa aptidão de guarda. Aqui, pessoal, nós estamos vendo o pastor alemão preto. A gente também pode ter pastor alemão preto e canela, tá? Mas o pastor alemão preto muitas vezes é confundido com uma outra raça que é o pastor belga. Eu queria chamar a atenção para vocês, um cão que ele é bem retangular, a cernelha bem mais alta que a linha da bacia aqui, da inserção da cauda, um focinho bem musculoso, bem volumoso, uma orelha de base bem larga. Daqui a pouco eu vou mostrar outra raça, vocês vão conseguir perceber com boa diferença. Aqui é um cão em trote, né, o chamado trote. Então, nesse dado momento aqui, ó, só uma pata no chão, olha lá, ó. Ele está distribuindo o corpo, o peso do corpo numa pata só. Esse tipo de movimentação foi selecionada também com a função do cão gastar menos energia e cobrir o maior espaço de linear possível. Aqui um cão chamado de pelo longo, né? Da raça, é permitido, isso não é... É uma falta, mas não é proibido, tá? Depois eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma raça que foi oriunda desses pastores alemães, que são os pastores suíços. E aí eu vou explicar um pouco melhor. O pastor australiano, a gente tem excelentes cães aqui no Brasil, mas eu andei entrando em contato com, assim, eles não são cães utilizados para o trabalho de pastoreio. As linhagens presentes no Brasil são de cães de exposição e companhia. São cães bem agitados, pelo menos até os 3 anos de vida. Aqui vocês estão vendo um cão tricolor. Essa marcação de colar branco, peito branco e membros brancos, anteriores brancos, é muito desejável, porque isso cria uma ilusão de ótica. Se a gente pegar um cão exatamente igual a esse, por exemplo, sem a marcação, ele não tem essa delimitação tão facilmente perceptível pelo olho do juiz, e o juiz tem uma tendência a pontuar o cão que tem mais marcação de branco, se não for um juiz experiente. Aqui um tricolor de chocolate. Aí, para alguém que tinha me perguntado, não sei se foi o Pedro, sobre o comprimento do pelo, né? Aqui a gente está vendo um Merle de marrom. Mesma coisa, tá? Merle de marrom e Merle de... Não é algo recomendável a se trabalhar, tá bom? É bonito para cachorro, esse cachorro. Aqui um cão, se não me engano, é Austrália, Estados Unidos, no trabalho, na lida com gado.
Mas veja o que eu falei, né? É um cão que, imagina, colocar um cão desse no pasto, carrapato, vocês estão vendo cães com caudas amputadas, né? Essas caudas foram amputadas, hoje isso não é mais recomendado e aceito o cão entrar na exposição. Esse aqui é um pastor belga, pessoal, que é muito confundido com o pastor alemão preto que a gente estava vendo aquela hora. É um pastor belga Groenendel. A gente tem criadores no Brasil. A gente tem cães muito bons, sempre de coloração preta, eventualmente manchas brancas no peito ou na ponta do dedo é aceitável, mas chama a atenção que é um cão mais quadrado, a cernelha mais próxima da altura da garupa. Esse cão aqui tem uma juba, ele tem franjas aqui, ó, na borda do ventre, na parte posterior das patas, um focinho mais fino e comprido, tá? Uma orelha mais base, mais estreita e mais pontiagudo. Então, não mude a nacionalidade do cachorro, tá? Pastor alemão preto é pastor alemão preto, pastor belga Groenendel é pastor belga Groenendel, e são raças diferentes, temperamento diferente, é um cão, os belgas tendem a ser cães mais agitados, mais hiperativos, ataque desses cães é um ataque, principalmente do Malinois, tende a ser um ataque mais potente. O pastor belga de Larquenois, ele é uma das raças que recentemente foi reconhecida pela Federação Sinológica Internacional. É uma raça que até mesmo na Bélgica não é um cão fácil de ser encontrado. Ele lembra o pastor belga, mas a textura do pelo dele lembra um pouco a textura do poodle. É um trem meio comprido, meio encaracolado, tá? É a Larquenois. E esse aqui dos 4 variedades de belga, é o belga que mais tem crescido no Brasil e no mundo nos últimos 10 anos. Em especial, nos últimos 10 anos, esse cão ganhou muito espaço, muito interesse, é um cão muito bom para guarda pessoal e para guarda territorial. O pastor belga Malinois é muito utilizado como cão militar, mas é um cão muito agitado e que é preciso uma pessoa que já tenha tido alguma experiência com criação de cães para criar. Do contrário, é um cão que tem uma fácil... É fácil ele desenvolver essa hiperatividade de forma muito negativa, trazendo problema de saúde para o animal e transtornos para o tutor, sabe? Então, é um cão também que, como ele tem um instinto de guarda, ele tem um instinto de guarda muito evidente, é uma raça que você precisa ter um pouco de conhecimento para controlar esse cão, para ele não se tornar, por exemplo, um cão muito dominante na casa. Aqui também uma coisa sobre coloração da raça. Aqui é um pastor belga mais escuro, né? Ele tem a ponta do pelo desse cão aqui, é mais para preto, né? E a gente chama isso, alguns criadores chamam de encarvoado. É uma característica aceitável e permitida. Então, muito, muito, muito desejado hoje por grupos militares, né? Esse é o pastor belga Malinois. O pastor belga Tervuan é um cão que a gente tem visto, mais equilibrado, sabe? É um cão mais calmo, um cão mais fácil de dominar, e ele não é um cão que tem tanta dominância quanto o pastor belga Malinois ou mesmo o Groenendel. Sempre dessa coloração dourado, né, com a cara, focinho e boca preta. E aqui a gente tem as 4 variedades de uma mesma raça, tá bom?
Malinois, Laquenois, Grenandel e Tervuan. Quer dizer, Tervuan e Grenandel. Veja que esse último aqui, ó, ele tem uma manchinha branca no peito, não tem problema. É aceito pelo padrão. Não é desejável, mas é aceito. Outra raça bacana pra caramba, que tem aumentado muito no ambiente urbano, é o pastor de Shetland, um cão de origem britânica, que é basicamente uma miniatura de collie pelo longo. Exceto ao fato de que o Shetland permite os bicolores, né? Os cães preto e branco aí, tá? E a gente tem cães bicolores no Brasil, coloração bicolor, que não, a gente não tem no collie, né? Então, se eu mostrar essa foto aí para você e perguntar qual que é a raça, você não vai confundir com o collie. Mas se eu mostrar essa foto para você e perguntar qual a raça, não dá para saber. Você tem que ter uma pessoa perto e eu falo assim, esse cão já é adulto, tal. Aí você, é pastor de Shetland. Muito parecido com o collie, mudando apenas, basicamente, as proporções de tamanho e peso. E aqui está a diferença de dois cães de raça diferente, de mesma origem, né? O collie e o pastor de Shetland. Os dois cães são de coloração Marta. Aqui é um cão que tem começado a surgir no Brasil alguns criadores. Nesse momento, alguns criadores têm, inclusive, cruzado esses cães com pastores belga Malinois, porque existe um grupo que entende que o pastor holandês, ele é uma variedade de pastor belga. É um cão sempre tigrado, muito bravo, muito potente como guarda, muito dominante. Então, muitas vezes utilizado para abrir a consanguinidade dos belgas, principalmente os belgas de Malinois. Olha aqui, olha, aquela variedade de pelagem do Laquenois também é vista no pastor holandês, olha. Mas é raro, viu, pessoal? Ó, vou falar para você que até lá, né, é difícil de se encontrar essas variedades, tá? Esse aqui tá ganhando público devagar e sempre, tá indo, é o pastor Maremano Abruzês, um cão utilizado como cão de guarda de rebanhos na Itália, sempre desse jeitão aí, diferente dos outros, ele não é um cão condutor, é um cão que ele é criado desde muito cedo dentro do rebanho, então, do rebanho de ovino ou do rebanho de bovino, enfim, de caprino. O filhotinho vai desde muito cedo e ele cria um vínculo com esses ruminantes e fica com eles a maior parte do tempo. Então, quando o proprietário deixa os animais no pasto, ele não volta com o proprietário. Ele se sente mais integrado ao rebanho. Então, ele fica lá com o rebanho e assim ele tem uma função de guarda e proteção. Então, um latido muito potente. É uma raça que vem sendo utilizada também como cão de... Eu não diria cão de guarda, eu vou falar cão de alarme, tá? Em fazendas, então quando chega alguém, ele rapidamente percebe a presença de uma pessoa fora daquele grupo ali e alerta o fazendeiro. Esse aqui, pessoal, é aquela raça que eu falei que derivou do pastor alemão. É o pastor suíço branco. O que acontece? Quando começavam a nascer os pastores alemães brancos, esses cães eles não recebiam registro, e aí começou a se ter um interesse pela raça, esses cães começaram, alguns desses cães foram levados para a Suíça, por isso que tem esse nome, e foi registrado como uma raça suíça, tá? Mas ele é um cão geneticamente muito mais, ele é muito próximo do pastor alemão. Chamar atenção, esse cão não é albino, esse cão é um cão branco. O que significa dizer? Que as pálpebras, focinho, lábios, unhas devem obrigatoriamente ser escuro, tá? Ele não é um cão albino. Como se muitas pessoas pensavam isso no começo, né?
O que acontece? Se você parar para pensar, é uma raça derivada do pastor alemão. Então, assim, há uma consanguinidade muito grande. São cães que foram selecionados muito para beleza. Então, são cães. Alguns cães são bons cães de guarda, outros deixam a desejar. Mas isso porque o cão foi desenvolvido com o passar do tempo, tendo como principal referencial, pessoal, o aspecto morfológico dele, diferente daqueles pastores alemães que estão sendo desenvolvidos e selecionados para trabalhar como cães de trabalho, tá ok, pessoal? Então, assim, eu não quero falar que um é melhor, que o outro é pior. A seleção foi diferente. Então, o que eu diria? Se você quer ter um pastor alemão e a pessoa quer ter um pastor alemão, não tem muita experiência, e ela quer um cão, às vezes, para ficar até dentro de casa com ela, esse é um cão mais tranquilo, é um cão mais fácil de se conseguir isso, não é um cão que vai desenvolver dominância, tá legal? Diferente de você buscar um pastor alemão que tem sido selecionado para guarda desde sempre. Aí você já vai precisar de ter um pouco mais de cuidado e cautela, porque você vai ter um cão muito mais alerta e energético, tá bom? Mas são raças diferentes hoje, né? O pastor alemão é uma raça, o pastor suíço branco é uma raça, são coisas distintas. E isso eu vou mostrar ao longo do curso para vocês, é o que está acontecendo hoje com outras raças, como, por exemplo, o fila brasileiro está passando por uma mudança nesse momento, o boxer está passando por uma mudança nesse momento, o próprio American Pitbull Terrier está passando por uma mudança nesse momento. Outro húngaro, lembra do Commodore? Esse aí é o Pule, olha que coisinha mais fedida. O Pule, ele é um cão pastor, né? Então, um cão desenvolvido para trabalhar com rebanhos, né? De cães pastores, tá? Não temos aqui no Brasil, não. Outro exemplar de outra coloração, né? Mas um pelo não tão encordoado. Esse aqui a gente tem no Brasil, tá? O Schipperke, muitos falam, é um cão de origem belga, que eles falam que, assim, é uma miniatura do Grenandel, tá? Esse cão da foto que vocês estão vendo é um cão que teve a cauda amputada, mas hoje eles têm a cauda íntegra. Essa coloração, essa coloração todo negro, né, que é o cão predominantemente preto, é o que mais 99% dos criadores vão ter. Aí alguns vão ter creme, que é uma coloração que não é aceita no padrão, alguns cães vão nascer chocolate, que, se não estou enganado, o chocolate, ele recebe o pedigree. É um cão que tem ganhado muito espaço, porque é um cão de pequeno porte, ele tem pouca secreção sebácea, então ele não tem um cheiro, apesar do pelo ser mais comprido, não é um pelo que solta, não é um pelo sedoso, e ele também ele também exerce a função de cão de alarme e cão de guarda. São muito agitados, são muito pequenininho, mas eles são muito alertas, então qualquer movimento, esses cães rapidamente, eles dão sinal. No Brasil, a gente tem poucos exemplares, a gente ainda não tem muitos cães dessa raça, se não me engano, a Argentina tem um número maior, que é o Welsh Cord Cardigan. O Welsh Cord, ele tem duas raças, tem o Cardigan, que é esse aí, e tem o Pembroke, né? O Cardigan, ele tem essas colorações como merle, tigrado, tricolor, ok? E o bicolor, obrigado. E o bicolor. Esse é seu? As pessoas amputavam a cauda desses cães, mas hoje mantém, né? Depois eu vou tirar uma foto de um cachorro que eu tenho aqui na minha casa e vou mostrar para vocês. Parece um Welsh Cord, mas não é não, tá? Achou ele na rua. O que eu quero dizer com isso, assim, parece um vira-latinha, não parece? Olha pra você ver. Simpático demais. E o colega do Welsh Cord, um tigrado e branco ali. O Welsh Cord Cardigan e esse aqui, que é o Welsh Cord Pembroke.
O Welsh Corgi Pembroke, a gente tem criadores aqui no Brasil, cães muito, muito bons. Além do tricolor, que é esse que você acabou de ver ali, né? Dourado, preto e branco. A maioria deles é branco e dourado. Essa marcação de tom mais escuro também é permitida. Vocês estão vendo cães sem a cauda, né? E aqui, exemplares mais contemporâneos. Cães com a cauda íntegra. Ganhou muita fama, né? Porque parece que tem um filme aí da Disney com esses cãezinhos. E a rainha da Inglaterra é uma criadora da raça, né? Então ela é uma divulgadora da raça. Aqui uma variedade pelo longo. Pelo longo é uma variedade que não é recomendado a reprodução. E agora nós vamos ver alguns boiadeiros. Vamos ver aqui os pastores e boiadeiros. Então a gente tem o boiadeiro australiano, a gente tem muitos bons cães aqui no Brasil, viu, gente? O boiadeiro, ele não é Blue Heeler ou Red Heeler. Blue Heeler e Red Heeler é a variedade da cor, tá bom? Então aqui, quando ele tem um tom de azul é o Blue e quando vermelho é o Red. Não tem diferença nenhuma, tá? É como se a gente estivesse falando de um pastor alemão dourado e preto e um Black and Tan, todo preto. É a mesma raça. Agora tem uma coisa interessante, que esses cães, eles vêm sendo desenvolvidos muitos como cães de companhia. A gente não tem uma seleção como a gente tem, por exemplo, para o Border Collie, de cães que sejam de linhagem de trabalho e linhagem de companhia ou disposição. Tem uma característica interessante que é uma raça muito longeva. É comum exemplares dessa raça passar dos 15, 16 e 17 anos, isso é algo comum para a raça. Por quê? Parece que esses cães eles têm uma ligação genética com o Dingo australiano, né? Eu não me lembro agora se ele é um lobo ou se ele é um cão selvagem. Me deu um branco aqui agora, eu não sei, mas isso. E parece que isso é uma característica que fez com que esses cães tivessem longevidade. Uma variedade que a gente não tem no Brasil é o boiadeiro australiano de cauda curta. É um cão que já nasce assim, tá? Ele não foi amputado. Perceba que é um cão mais de linhagem de trabalho. Olha, não sei se vocês vão conseguir perceber aí. É um cão um pouco mais leve, um pouco mais pernalta, né? Ele não tem tanta estrutura muscular e isso acaba, um pelo mais assentado, isso acaba colaborando para o cão no dia a dia, na rotina de trabalho dele na fazenda. O boiadeiro de Flandres, ou Bouvier de Flandres, é um cão que a gente já teve criadores aqui no Brasil, hoje a gente não tem mais, tinha um grande criador em Belo Horizonte há uns 20 anos atrás, o cara morava ali na Orla da Lagoa. Esse cão que vocês estão vendo aí, ele teve a cauda e a orelha amputada, é um cão que chama muita atenção, né, porque é coloração azul, é um cão muito grande, em especial nos Países Baixos, Bélgica, França, Luxemburgo, você tem alguns que são de linhagem de trabalho, então é um cão que é muito utilizado como cão de guarda e de patrulha pelas polícias. Ele tem uma vantagem sobre o pastor alemão, o pastor belga, que em períodos de inverno, né, ele tem uma cobertura de pelo que facilita o trabalho dele como cão de guarda. Bouvier de Flandres, além dos pretos, dos cinzas, a gente tem essa variedade chamada de trigo, mas, como eu falei, hoje a gente deve ter um ou outro exemplar. Tinha um criador aqui no interior de Minas, se não me engano, em Barbacena, mas ele tinha parado até de reproduzir os cães dele. É um cão que tem aqueles desafios, né? Um cão muito grande, pelo muito, muito volumoso, e acaba competindo com outros cães. Quem quer um cão, por exemplo, num país de clima tropical como o Brasil, não tem tanta preocupação com essa questão do inverno, né?
não tem tanta preocupação com essa questão do inverno. Então, esse cão acaba competindo com cães como o Dog alemão, o Pastor, o Doberman, o Fila brasileiro, tá ok? E aqui é uma cena de um cão em treinamento de guarda numa dessas linhagens que eu falei com vocês lá dos países holandeses lá, tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Parece que não, né? Vamos ver. Não. Gente, eu não estou fazendo chamada, tá? A questão da chamada, ela, inclusive, é uma recomendação da universidade que não se faça, porque nós podemos ter problema. Eu mesmo já tive problema de